Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Academia de Fisiologia. Eu sou o professor Paulo Eduardo Pereira. Na aula de hoje nós conversaremos a respeito de uma estrutura fascinante que faz parte do nosso encéfalo. Conversaremos a respeito do cérebro. O cérebro, também conhecido como teleencéfalo, é o centro da nossa inteligência. Essa estrutura única confere aos seres humanos a capacidade de ler, escrever, falar, fazer cálculos, compor músicas, lembrar do passado, planejar o futuro e até mesmo imaginar coisas que nunca existiram antes. O cérebro, ele consiste em um córtex cerebral externo, uma região interna composta por substância branca e núcleos de substância cinzenta, localizados profundamente na substância branca. Vamos começar a nossa discussão a respeito do cérebro falando um pouco sobre o córtex cerebral. O córtex cerebral é uma região de substância cinzenta e forma a margem externa do cérebro, conforme podemos observar na imagem. Então aqui nós temos o córtex cerebral. Ele tem aproximadamente de 2 a 4 milímetros de espessura e ele contém bilhões de neurônios. Durante o desenvolvimento embrionário, quando as dimensões do encéfalo aumentam de uma maneira muito rápida, a substância cinzenta do córtex aumenta muito mais rapidamente do que a substância branca, mais profunda. Como resultado, a região cortical ela dobra sobre si mesma e forma várias cristas elevadas e depressões denominadas sulcos do cérebro, conforme podemos observar nas imagens. As cristas, por sua vez, são denominadas de giros do cérebro. Os sulcos são de vários tipos diferentes. Então nós temos os sulcos que separam os giros do cérebro, os sulcos interlobares que separam os vários lobos do nosso cérebro e as fissuras do cérebro que separam partes do encéfalo. Então vejam que o córtex cerebral, apesar dele ter uma espessura pequena, ele apresenta várias estruturas e nós veremos ao longo da aula que essas várias estruturas são fundamentais para a nossa inteligência, para o nosso desenvolvimento motor, para que a gente possa realizar movimentos, por exemplo. A fissura cerebral mais proeminente, a fissura longitudinal, conforme nós podemos observar na imagem, ela acaba separando as duas metades do nosso encéfalo. Então nós temos o hemisfério cerebral esquerdo e o hemisfério cerebral direito. Na fissura longitudinal, nós ainda podemos observar a foice do cérebro. E o que seria a foice do cérebro? Trata-se da maior invaginação da dura mater, que é uma das meninges que compõem e protegem o nosso sistema nervoso central, especificamente, nesse caso, o encéfalo. Os hemisférios cerebrais, eles são conectados internamente, conforme nós podemos observar aqui,
pelo corpo caloso. Então o hemisfério direito ele está conectado ao hemisfério esquerdo pelo corpo caloso, que é uma faixa larga de substância branca contendo axônios que se estendem entre os hemisférios cerebrais. Então é extremamente importante essa última informação. O corpo caloso ele é uma estrutura que une os dois hemisférios e ele também é uma estrutura que possibilita a comunicação entre o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo e o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito. Pensando agora nos lobos cerebrais, conforme nós podemos observar aqui na imagem, cada hemisfério cerebral pode ser subdividido em vários lobos. Esses lobos, eles são nomeados de acordo com os ossos que os recobrem. Então nós temos, conforme a figura, o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal e o lobo occipital. Lembrando que o sulco central separa o lobo frontal do lobo parietal, conforme podemos observar aqui, ó, o sulco central, ele separa o lobo frontal do nosso lobo parietal. Um importante giro localizado nessas estruturas é o giro pré-central, conforme podemos observar aqui. O giro pré-central ele contém o córtex motor primário do cérebro. Um outro giro muito importante que nós conseguimos observar nessas estruturas é o giro pós-central. Este aqui que nós estamos visualizando. O giro pós-central ele está localizado imediatamente, conforme a figura, posterior ao sulco central, e ele contém o córtex somatosensorial primário do cérebro. Então, essas informações são muito importantes para que a gente consiga entender a função de cada parte do nosso cérebro. O sulco lateral do cérebro, ele acaba separando o lobo frontal do lobo temporal e o sulco parieto-occipital, ele separa o lobo parietal do lobo occipital. E uma quinta parte do cérebro é a ínsula. Essa estrutura ela não pode ser vista a partir de uma vista superficial do cérebro. Tá? Ela está localizada profundamente em relação aos outros lobos. Agora, pensando nas substâncias que compõem as partes do nosso cérebro, nós temos substância cinza e substância branca. Falando a respeito da substância branca cerebral, ela consiste em axônios mielinizados em 3 tipos de fibras. Então nós temos fibras de associação, fibras comissurais e fibras de projeção. Então vou dar um zoom aqui nessa imagem para que a gente possa visualizar melhor essas fibras. Então, conforme nós podemos observar, as fibras de associação elas contêm axônios que conduzem os impulsos nervosos entre giros do mesmo hemisfério, as fibras de associação. As fibras comissurais, elas contêm axônios que conduzem impulsos nervosos dos giros de um hemisfério cerebral para giros correspondentes do outro hemisfério. Então, nós estamos considerando lado direito se comunicando com o lado esquerdo. E, por fim, nós temos as fibras de projeção. As fibras de projeção, elas contêm axônios que conduzem impulsos nervosos do cérebro
para partes inferiores do sistema nervoso central, como, por exemplo, tálamo, tronco encefálico e medula espinal. Então, a substância branca ela apresenta essas fibras que são constituídas por axônios com bainha de mielina. Agora, pensando na substância cinza ou substância cinzenta, nós temos os núcleos da base. Os núcleos da base estão localizados profundamente em cada hemisfério cerebral e existem núcleos que são denominados coletivamente de núcleos da base. Então é por isso que nós acabamos generalizando. Obviamente que cada núcleo terá um nome específico, mas o conjunto desses núcleos são denominados de núcleos da base. Então vamos observar aqui os núcleos da base. Então nós temos aqui o corpo estriado. Então o corpo estriado, por que ele recebe essa denominação? Por conta do seu aspecto listrado, estriado, tá? Dois núcleos do corpo estriado estão posicionados lado a lado, imediatamente na região lateral ao tálamo. Eles são o globo pálido, conforme nós podemos observar aqui, e nós temos também o putame. O putame está localizado um pouco acima do núcleo globo pálido. Juntos, o globo pálido e o putame são denominados núcleo lentiforme. Então, se nós considerarmos o globo pálido e o putame juntos, nós temos o núcleo lentiforme. O terceiro núcleo do corpo estriado é o núcleo caudado, que é o mais superior, localizado um pouco mais próximo do córtex cerebral, mas ainda é o núcleo profundo, obviamente. O núcleo caudado, ele apresenta uma grande cabeça, conforme podemos observar, e ela está conectada a uma cauda menor por um longo corpo em formato de vírgula, conforme nós podemos observar aqui. As estruturas próximas que são funcionalmente ligadas ao corpo estriado são a substância negra do mesencéfalo e os núcleos subtalâmicos do diencéfalo. Ok? Bom, ainda a respeito dos núcleos da base, olha só, os núcleos da base eles recebem aferências do córtex cerebral e enviam eferências para partes motoras do córtex via núcleos dos grupos mediais e ventrais do tálamo. Uma importante função dos núcleos da base é ajudar a regular o início e término dos movimentos. Então, deixa eu aumentar a nossa figura aqui novamente. Olha só, a atividade dos neurônios do putame, que é um dos núcleos do corpo estriado, ela precede ou antecipa os movimentos corporais. E a atividade dos neurônios no núcleo caudado ocorre antes dos movimentos oculares. Pensando no globo pálido, que é o núcleo mais localizado de uma maneira mais profunda no nosso cérebro. O globo pálido ele ajuda a regular o tônus muscular necessário para movimentos corporais específicos. E o corpo estriado ele também controla contrações subconscientes dos músculos esqueléticos, como, por exemplo, incluem o balanço automático dos braços durante a caminhada e também a gargalhada em resposta a alguma coisa que tenha graça, né? Por exemplo, uma piada. Os núcleos da base, eles ajudam a iniciar e terminar alguns processos cognitivos, como atenção, memória e planejamento, além de interagir com o sistema límbico, que é o sistema das emoções, para regular comportamentos emocionais. E falando em sistema límbico,
O sistema límbico, com frequência, ele é denominado de encéfalo emocional porque ele tem uma participação primária em uma gama de emoções, inclusive dor, prazer, docilidade, empatia, afeto, raiva. E o sistema límbico, ele também está envolvido na olfação e na memória. Quantas vezes, né, quando nós sentimos o cheiro de um determinado alimento, nós temos recordações, geralmente boas recordações, por exemplo, da casa dos nossos avós, né, de um ente querido que não está mais entre nós. Então, o sistema límbico ele tem uma relação com a olfação e com a memória. Tá? Nessa figura, nós temos aqui o lobo límbico, né? Então ele consiste em uma margem do córtex cerebral e ele inclui o giro do cíngulo, que está localizado aqui acima do corpo caloso. Então aqui nós podemos observar o giro do cíngulo e o giro para-hipocampal. Então nós também conseguimos observar aqui, ó, o giro para-hipocampal. O hipocampo é uma parte do giro para-hipocampal, né, que se estende até o assoalho do ventrículo lateral, conforme podemos observar aqui, tá? O hipocampo. O giro denteado, que é essa estrutura aqui, está localizado entre o hipocampo e o giro para-hipocampal. Nós temos ainda a amígdala, que é constituída por vários neurônios localizados próximo à cauda do núcleo caudado. Então, se você não sabe o que é cauda do núcleo caudado, volte um pouquinho nesta aula que lá tem uma parte que a gente discute um pouco sobre o núcleo caudado. Além dessas estruturas mencionadas, nós temos os núcleos septais, né? Esses núcleos eles estão localizados na área septal formada pela região sobre o corpo caloso e o giro paraterminal, né? Que é um dos giros do nosso cérebro. Nós temos também os corpos mamilares do hipotálamo, que são duas massas arredondadas, conforme podemos observar aqui, localizadas perto da linha mediana adjacente aos pedúnculos cerebrais. E além disso, nós temos o tálamo, né? Dois núcleos do tálamo, o núcleo anterior e o núcleo medial. Tá? Eles também participam do sistema límbico. Conforme mencionei anteriormente, o sistema límbico está envolvido com a olfação, então, conforme podemos observar aqui na figura, nós temos os bulbos olfatórios, tá? Então aqui nós temos os bulbos olfatórios e esses bulbos olfatórios, conforme essa relação íntima com o sistema límbico, acaba fazendo parte do sistema límbico, acabam relacionando essa questão do olfato com a memória. Por exemplo, quando a gente sente o cheiro de um alimento que nos traz prazer, geralmente a nossa boca saliva, porque o nosso organismo entende que a gente vai ingerir aquele alimento, então tudo isso tem relação com essas estruturas. Tá? O sistema límbico, quando ele apresenta algum tipo de lesão, nós podemos ter um comprometimento da memória. E olha só que interessante, uma parte do sistema límbico, especificamente o hipocampo, ele tem uma capacidade de indução de neurogênese, né? Que é a divisão de células, aí a multiplicação dessas células. E isso acaba sendo muito importante para o desenvolvimento de memória em adultos mais velhos. Né? Mesmo os adultos mais velhos têm a capacidade do desenvolvimento da memória por conta dessa importante função, né? Capacidade do hipocampo de ter ali a neurogênese. Ok? Na próxima aula, nós vamos conversar a respeito da organização funcional do córtex cerebral. Beleza? Muito obrigado pela atenção e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!